Boa tarde a todos. Vamos dar início à primeira reunião em 2020 da Sala de Crise do Paranapanema. Vamos iniciar fazendo o teste de conexão das pessoas que estão participando dessa sala de crise por videoconferência. ONS Rio. Boa tarde a todos. Equipamento de Janeiro, Paulo Diniz e Luiz Guilhom. Boa tarde. Boa tarde. CIMA, de CETESB. Boa tarde, Hiroaki da CIMA. Ricardo, CIMA. Renata, CIMA. Oi, Brasil. Marla, CETESB. Bivaco, CETESB. Boa tarde. Secretaria do Comitê do Paranapanema. Boa tarde, estamos ouvindo. Bom dia, primeiro vice-presidente do CBH Paranapanema. Boa tarde, Emílio Prandi, DAE, CBH, Médio Paranapanema. Boa tarde, Adilson, CBH, Médio Paranapanema. Boa tarde. DAE, Comitê do Pontal do Paranapanema. Liga lá para mim. Boa tarde, estamos aqui em Presidente Prudente. Sandro, secretário executivo do Comitê do Pontal. E César, da Unesp Presidente Prudente, coordenador da CETIG do CBH Paranapanema. Boa tarde. DAE do Comitê do Alto Paranapanema. Boa tarde, aqui é Davi, secretário executivo do Alto Paranapanema. Natália. Secretária de Meio Ambiente. Francisco, engenheiro do DAE de Piraju. Bola, prefeito de Taquarituba. Boa tarde, pessoal. CEMADEM. Boa tarde, aqui Giovanni Dolif, pesquisador. Boa tarde, Giovanni. CTG Brasil. Aqui é Fernando Sestari, em São Paulo, junto com a Salete e Edson Yoshida, área de comunicação e regulatório, respectivamente. A CTG está com 2 pontos. Outro ponto, podia testar o áudio, por favor? Boa tarde, Maurício da CTG Rio Paranapanema aqui. Aqui está o pessoal do Norberto, Meio Ambiente, e a Dayana do Planejamento da Operação. Boa tarde. Doutor Otim. Boa tarde, Vinícius, CTG Brasil também, Gerência de Patrimônio. Ok, Vinícius. Doutor Anti Energia. Boa tarde a todos. Cristiano, pré-operação. Doutor Joaquim. Boa tarde a todos. Eu estou fora, vou falar pelo iPad. Ok. Eu acho que eu chamei todos que estão participando por videoconferência. A gente vai fazer agora aqui uma rodada de apresentação das pessoas que estão aqui em Brasília. Boa tarde, André Pante, da Superintendência de Regulação da ANA. Boa tarde, Gonçalo, da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, aqui da ANA. Marli Leão, do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da ANA. Boa tarde, Antônio Augusto, ANA. Vinícius Roman, ANA. Melquisedeque, da Fiscalização da ANA. Boa tarde, Juliana, do IBAMA. Ok. Para a reunião de hoje, a gente tem 3 apresentações que foram encaminhadas para todos por e-mail. Uma apresentação do CEMADEM, uma apresentação da CTG e uma apresentação do ONS. A minha sugestão é que seja feita a apresentação do CEMADEM, seguida da apresentação da CTG e aí a apresentação do ONS. Então, Giovanni, a gente vai fazer a projeção da sua apresentação agora, tá? Ok. Bom, então a gente vai falar um pouco da chuva na bacia do Paranapanema, tanto a chuva passada como as projeções, previsões de chuva futura. Próximo slide, a gente vai começar olhando para a chuva da última semana, os últimos 7 dias. Aqui a gente tem a região sul
E em destaque aí na elipse vermelha, eu mostrei aproximadamente a região de interesse do nosso foco aqui nesse fórum. Na figura da esquerda tem os valores acumulados de chuva. E as cores estão associadas ao volume, sendo cores mais quentes volumes menores e cores mais frias volumes maiores. A gente observa na figura da esquerda só uma manchinha vermelha ali, né? Ou seja, muito pouca chuva nesses últimos 7 dias. Do lado direito a gente tem uma diferença com relação ao que seria normal. Ou seja, essa figura da esquerda, que é o que choveu, subtraído do que seria normal. E os tons nessa figura da direita, os tons quentes, indicam as áreas onde a chuva ficou abaixo da média. E os tons azuis, onde ficou acima da média. A gente percebe que na área do Paranapanema predominaram cores amarelas, sugerindo aí que nos últimos 7 dias a chuva ficou um pouco abaixo da média. Próximo slide. A mesma análise do slide anterior, só que agora feita não mais para os últimos 7 dias, mas sim para os últimos 30 dias. E o cenário muda, né? Muda bastante. À esquerda a gente vê os volumes acumulados, tem tons de azul escuro mostrando bastante chuva, e na figura da direita os tons de azul, até um azul mais escuro também, mostrando chuvas bem acima da média em algumas áreas da bacia. Então, nos últimos 30 dias, a chuva ficou acima da média na maior parte da bacia. Próximo slide. Aqui a gente tem uma evolução temporal dos últimos 24 meses de chuva acumulada na bacia. Cada barrinha azul indica um mês, iniciando lá no canto esquerdo do gráfico, em janeiro de 2018, e terminando no canto direito do gráfico, em janeiro de 2020, que é uma barrinha pequenininha laranja que está ali, né? Esses primeiros dias do mês, né? Praticamente começando o mês. A linha cinza é a média de longo termo, ou seja, o que a gente esperaria, né? Então, as barras em azul que estiverem abaixo dessa linha cinza são os meses em que choveu abaixo dessa média, e as azuis acima da linha cinza, onde choveu mais que a média. Eu destaquei aí com a elipse vermelha o mês de dezembro de 2019, ou seja, o mês passado, onde a gente percebe que a barra azul superou a linha cinza. Ou seja, no último mês de dezembro choveu mais do que a média na bacia. Isso nos últimos 24 meses, né, nos últimos 2 anos, aconteceu poucas vezes. Tanto que esse mês de dezembro, ele foi o terceiro mês com maior volume de chuva desses últimos 2 anos, né? Tínhamos tido, o primeiro foi outubro de 2018, o segundo foi janeiro de 2018, e agora esse terceiro mês mais chuvoso desses últimos 24 meses. Tá? Eu destaco também aqui que a maioria dos meses, desses 24 meses, apresentaram barras azuis abaixo da linha cinza, ou seja, tiveram menos chuva do que a média, né? Então, apesar desses meses que eu destaquei, e inclusive dezembro ter sido acima da média, a gente tem um acúmulo de muitos outros meses com chuva abaixo da média. Próximo slide. A gente olha agora para o presente, uma imagem de satélite de agora há pouco, e a área que eu destaco é uma área com instabilidades, né, onde a gente tem uma zona de convergência de umidade, uma organização das nuvens, das instabilidades típicas dessa época do ano, que vem do Atlântico e cruza o continente, que favorece mais chuvas no sudeste, né, não tanto aqui na bacia do Paranapanema. Então, por isso, no dia de hoje, as instabilidades estão mais ao norte, está chovendo um pouco. Mas vamos ver para os próximos dias o que a gente espera em termos de previsão. No próximo slide. Aqui na figura da esquerda, a chuva acumulada nos próximos 7 dias. Tem chuva significativa, né? Volumes aí de 60, 80 milímetros, em algumas áreas até mais. Bom, eu lembro que esse modelo ele costuma superestimar um pouco as chuvas dessa época, né? Então, isso não quer dizer que não possa haver pontos onde vai chover mais de 100 milímetros, mas esse modelo ele tende a espalhar demais essa chuva. Tá? Então, a expectativa é que não chova todo esse volume. De qualquer forma, tem previsão de chuva nos próximos 7 dias, e no gráfico da direita
tem os valores acumulados em 3 dias, que são 23 milímetros, em 77 dias, que são os 71 milímetros, e em 10 dias, que são 100 milímetros na bacia. Tá? Então a gente percebe que entre o terceiro e o quarto dia ali tem uma subida boa dessa curva, né? Ou seja, nos 3 primeiros dias não tem tanta chuva, que a situação é a continuidade do que a gente viu hoje, né? A chuva mais no sudeste, mais para cima, mas daqui a uns 3 dias a situação muda um pouco e a gente deve voltar a ter mais chuva na bacia. Tá? E que isso deve continuar, né? Após o terceiro dia, indo até o 10º dia, um período mais favorável às chuvas, né? Chuvas acontecendo gradativamente. Próximo slide. Aqui a gente tem 2 semanas de previsão. A primeira linha se refere à primeira semana de previsão, que na verdade é o que a gente já viu, só que aqui mostrado de uma forma diferente. Embaixo, a segunda semana de previsão. Bom, a primeira coluna é a climatologia, o que seria o normal chover para cada uma dessas 2 semanas. Na coluna do meio, a gente tem o que está sendo previsto, né? Então, a coluna do meio em cima tem o que está sendo previsto para a primeira semana. E na coluna da direita, a gente tem a diferença entre as 2 primeiras, ou seja, entre o que está previsto chover e o que seria normal chover. E, mais uma vez, as cores quentes indicam áreas com chuva abaixo da média e as cores frias, áreas com chuva acima da média. Tá? Então, eu destaquei com a elipse vermelha, em cima a primeira semana, onde a gente vê um azulzinho ali embaixo da bacia, acima da média, e na segunda semana também tem uma boa parte da bacia ali com cor de azul, sugerindo chuva acima da média. Como eu indiquei que em geral esse modelo superestima a chuva nessa época, nessa área, então a gente pelo menos esperaria uma chuva dentro da média, né, mais próxima da média. Então é mais provável que ela esteja dentro da média do que, por exemplo, abaixo da média. Tá, okay? Então ela estaria entre a média, talvez em alguns pontos um pouco acima da média, nesses próximos 15 dias, né? 2 semanas de horizonte de previsão. Próximo slide, aí a gente já vai ter uma previsão para a terceira e quarta semanas, né? Aí a gente já estaria indo para o final de janeiro, e o indicativo aqui é de continuidade de chuvas na bacia, tá? Ou seja, o mês de janeiro deve ter chuvas, né, uma frequência de chuvas que não devem se afastar muito do normal, né? Em algumas áreas até os modelos indicam chuva um pouco acima da média, mas eu esperaria pelo menos próximo da média aí nesse mês de janeiro. Tá? Próximo slide. Aqui é a previsão sazonal, janeiro, fevereiro, março, é para o trimestre, e os pixels em azul indicam áreas acima da média e amarelo abaixo da média. A gente vê uma grande variação de cores ali, né? Tem amarelo no meio, azul e tal, mostrando uma variabilidade grande dentro da bacia. Então, em algumas áreas pode ter chuva um pouco acima, algumas áreas um pouco abaixo. Se a gente fizer uma média, não deveria fugir muito do que seria normal nesse trimestre. Tá? Agora, mais um último slide, onde a gente fala do El Niño, para mostrar que as projeções são de neutralidade do El Niño. Tá? Então não teremos grande influência de El Niño em termos de chuva na bacia do Paranapanema. Tá ok? Agradeço aí o espaço, a oportunidade, a atenção e fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Obrigado. Ok, Giovanni. Muito obrigado. Eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento que gostaria de colocar para o CEMADEM agora, daí a gente passar para outra apresentação. Ok, então vamos dar sequência à nossa reunião. A próxima apresentação, a apresentação da CTG, que vai falar sobre as restrições de defluência mínimas colocadas para as usinas de Salto Grande e Capivara. Então, a gente vai projetar aqui as apresentações, tá? Aí vocês só indicam para a gente passar os slides. Bom, boa tarde, aqui é o Norberto, Meio Ambiente Chavantes CTG. Então vamos falar sobre as restrições da defluência mínima nas UBS Salto Grande e Capivara. Por favor, próximo slide.
Quando da ocorrência daquele incidente em Salto Grande, a título de informação, nós tivemos um incidente no dia 15, no dia 16, então nós fizemos todas essas informações externas por IBAMA do Paraná e para o IBAMA de Brasília através daquele e-mail de emergências ambientais. Fizemos também um comunicado ao IAP de Jacarezinho, CETESB de Assis, Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, Polícia Ambiental do Paraná. Houve também alguns pedidos externos de informações complementares, as quais também foram enviadas para o IAP, AMA, que é a Associação dos Amantes do Meio Ambiente de Ourinhos, é uma ONG, Ministério Público Federal de Ourinhos, Ministério Público Estadual de Ourinhos e o IBAMA do Paraná. E tivemos também algumas visitas por ocasião do incidente, onde esses órgãos fizeram suas inspeções, que foram a Polícia Ambiental do Paraná, Polícia Ambiental de São Paulo, o IAP de Cornélio Procópio e o IBAMA de Curitiba. Próximo slide. Nesse próximo slide, a gente mostra o motivo da abertura do vertedouro, que ocorreu no dia 15, no domingo, dia 15 de dezembro, que era uma atividade programada de limpeza de macrófita no retentor de detritos, ou seja, no log boom. Uma grande quantidade de plantas aquáticas foram encostando nesse log boom, com risco de romper esse mecanismo, esse log boom, né? Então, foi motivo pelo qual foi aberta os vertedouros 1 e 2 para que essas macrófitas passassem pelos vertedouros e não tivesse mais um problema de rompimento do log boom e essas macrófitas irem tampar a tomada d'água da usina. Próximo slide, por favor. Nesse próximo slide, a gente mostra a abertura da comporta. No caso, essa foto só está aparecendo a 1, tá? Mas no momento da abertura desses vertedouros para passagem de macrófitas, foram abertas as comportas 1 e 2, que fica na margem direita. Esses vertedouros, por que o 1 e 2? Porque como essas moitas de guapé enfim, de todos os tipos de macrófitas estavam encostados próximo ao vertedouro 1 e 2, nós tivemos que abrir o 1 e o 2 para formar um fluxo de água puxando essas plantas para jusante. Tá? Então foi exatamente essa direção que veio as plantas e o fluxo de água também. Próximo slide. Nesse próximo slide a gente mostra a bacia de dissipação. O que aconteceu ali foi uma junção de fatores, né? A necessidade de abrir esses vertedouros para passagem de macrófitas, associado ao período de Piracema, onde existe bastante peixe no leito do rio, e o terceiro motivo, nós estarmos com um nível de jusante baixo, em função dessa crise hídrica, né? Vocês podem observar aí na foto da esquerda, né? As locas desconectadas ao rio, né? Então você vê uma lagoa grande aí, totalmente desconectada ao rio, aonde o nível de jusante estava a 150 metros cúbicos por segundo. Na foto da direita, vocês podem ver as locas conectadas ao rio, com nível de jusante de 440 metros cúbicos por segundo, é o que nós estávamos até ontem conectados. Então, o que aconteceu? Aí a situação. Abriu-se os vertedouros para passagem de macrófita, a pedreira que vocês estão vendo aí, formou um grande fluxo de água. E os peixes que estavam no leito do rio foram atraídos para dentro dessas lagoas, dessas locas. Quando se fechou as comportas, esses peixes ficaram presos aí nessas locas. Uma região onde naturalmente, normalmente, não fica exposto.
Por quê? Porque a gente trabalha sempre com um nível de jusante mais elevado. Mas em função desse nível de jusante estar com 150 metros cúbicos por segundo apenas, eles ficaram isolados e acabou acontecendo aquela mortalidade de peixes. Aí no dia 16, nós fizemos todo o trabalho de resgate dos peixes, salvamento dos peixes. Eu acho que é o próximo slide, por favor. Aí, todo o trabalho de resgate dos peixes, salvamento, aonde também, depois de ter feito todo o salvamento de peixe, pode passar para o próximo slide também, foi solicitado para que se elevasse o nível de jusante para 450 metros cúbicos por segundo de vazão turbinada, né? Para que conectasse novamente aquela lagoa que os senhores viram na foto logo que já passou, né? Onde nós conectamos novamente aquela lagoa ao rio, ou seja, não tivemos mais problema de mortalidade de peixes. Pode passar a próxima. Então, essa foi a situação que ocorreu lá em Salto Grande. Em Capivara, foi mais ou menos semelhante. Só que em Capivara não houve mortalidade de peixes. Então, no dia 22, foi feita a abertura de vertedouros, também uma atividade programada para testes de autorrestabelecimento, ou seja, o Black Start. Ok? Próximo, por favor. Aqui mostra bastante locas também, desconectadas ao rio, onde nós estávamos com nível de jusante de 290 metros cúbicos por segundo. Ok? Próximo slide. Você pode ver que tem bastante peixes. Então, foi necessário fazer salvamento desses peixes nas locas aonde dava pé para as pessoas passar uma rede, passar um pulsar e capturar esses bichos. No entanto, existem locais, locas que são bastante profundas, com grande quantidade de meandros, aonde não é possível passar a rede para a captura desses peixes e salvamento. Então, próximo slide, por favor. Então, foi solicitado que aumentasse o nível de jusante com 420 metros cúbicos por segundo a 730 metros cúbicos por segundo, mas onde aí teria também uma vazão vertida de 120 metros cúbicos por segundo. Com isso, nós conseguimos conectar todas essas lagoas, vocês podem ver nessa foto aí, né? Todas as lagoas conectadas, então não tivemos mortalidade de peixes. A ideia foi o quê? Fazendo isso, tanto em Salto Grande como em Capivara, para que os peixes fizessem, durante esse período, um movimento contrário. Da mesma forma que eles entraram em busca daquele fluxo, daquela agitação de água, agora, não havendo mais esse fluxo de água, essa agitação, eles saíssem espontaneamente dessas locas, buscando o leito do rio novamente, porque esses locais, essas locas, essas poças, passam a não ser mais atrativas para eles, porque diminui a oxigenação, fica um ambiente mais quente, uma água mais quente, então a tendência é o peixe sair desses ambientes e voltar para o rio. Próximo slide, por favor. Como conclusão, eu vou ter que ler aqui, né? Então, as UHE Salto Grande e Capivara apresentam riscos de aprisionamento de peixes, as jusantes dos seus vertedouros, devido à alteração da morfologia da região ocasionada pela cheia de 2016, em que, dadas as condições, ocorre a desconexão de determinadas locas em relação ao leito do rio. Este risco de aprisionamento pode ser intensificado durante o período de Piracema, outubro a março, quando os peixes sobem o rio para a reprodução. Diante exposto, as manobras de fechamento dos vertedores das UHE Salto Grande e Capivara devem ser avaliadas e acompanhadas durante o período de ano pela equipe de meio ambiente da CTG Brasil. Este é o que eu tinha para
mostrar para os senhores, então, o que aconteceu lá em Salto Grande e Capivara, e fico à disposição para questionamentos. Ok, obrigado. Pergunto se algum participante gostaria de pedir algum esclarecimento adicional para o representante da CTG. Por favor, CBH Paranapanema, qual é a razão de cada uma das comportas, daquelas duas que foram abertas, qual é a vazão que aquelas comportas permitem? Cada comporta de Salto Grande. Aí depende da posição de abertura, tá? Mas a abertura total dá mais ou menos quase 800 metros por segundo cada comporta. Não, para cada uma comporta 800 metros por segundo para cada uma comporta? Ou é 100 metros por segundo para cada uma? Total. Você faz a abertura total, né? No caso... se fosse aberta só uma dessas comportas, isso não permitiria a conexão entre as locas e o leito do rio? Você pode repetir a pergunta, por favor? Seria possível, com uma vazão menor em cada uma dessas comportas, abrindo uma única dessas comportas, uma vazão pequena, manter a conexão entre as locas e o leito do rio para que o peixe pudesse migrar novamente? Olha, você abrindo a comporta, você até consegue subir o nível de jusante para que o peixe entre e saia dessas locas. Mas nós estamos numa crise tremenda que você deixar essa comporta aberta aí é um problema dos reservatórios, né? O Maurílio pode explicar melhor isso. Com relação a é pior extravasar todo esse volume que está sendo extravasado do que manter uma comporta aberta? É pior? É melhor manter o volume que está sendo vestido agora de chavantes ao invés de manter a comporta aberta? Só um esclarecimento que nós queremos aqui, a gente estava conversando sobre isso. Isso. Que é o seguinte, né? Se a gente manter a comporta, se a gente mantivesse a comporta aberta lá de Salto Grande, permaneceria conectado, né, aquelas locas lá no leito do rio, tudo bem? Poderia soltar até uma vazão menor, né? Mas no caso aí, não acabaria cobrando os peixes. Os peixes continuariam ali, né, naquela loca lá, tentando subir devido à corredeira. Então, com agora, o que vai ser a nossa situação que a gente está programando? Com essa diminuição de peixes dentro da loca, na segunda-feira, agora, a gente já está programando junto ao INS, né, para poder reduzir essa vazão lá em Salto Grande e também de Chavantes, tá ok? Para fazer, né, a inspeção lá, fazer a coleta lá dos peixes restantes e eliminar essa restrição de vez. E tentar eliminar de vez. Aí, a partir de segunda-feira, a gente conseguindo isso aí, já voltaria toda a situação normal anteriormente, né, que tinha sido deliberado na sala de crise. Ou seja, a gente reduziria Chavantes, em vez de soltar lá 350 metros cúbicos por segundo, voltaria a soltar os 100 metros por segundo. E lá em Salto Grande, em vez de manter os 400 metros lá, voltaria a praticar lá em torno de 150, 160 metros por segundo, sem nenhum problema mais ambiental. Essa que é a nossa intenção, né, e que a gente está programando para fazer. E na terça-feira, a gente também já vai lá para Capivara, programando junto ao INS, para eliminar também totalmente a resistência existente lá em Capivara, que a gente está mantendo o vertimento. Essas duas situações, a gente está diariamente acompanhando essas duas locas, tanto em Salto Grande como em Capivara, e esses dias, desde que foi estabelecida a restrição até agora, nós já vimos que diminuiu bastante os peixes, ou seja, os bichos estão
simultaneamente buscando um ambiente melhor para eles, que é a água do leito do rio, do que ficar numa loca com pouca oxigenação e temperatura alta. Então, acreditamos que na segunda-feira a gente consiga baixar eliminar essa restrição em Salto Grande e eliminar esse problema com os peixes, tá? E acreditamos que na sequência, na terça-feira, também nós façamos a mesma coisa em Capivara, eliminando a restrição e eliminando também essa problemática com os peixes. Posição. Ok, mais alguém gostaria de trazer algum questionamento, pedir um esclarecimento maior para o pessoal da CTG? CTG, a gente teve contato direto com o comitê e, enfim, uma demanda clara que eles têm pedido para a gente é uma nota explicando, né, a origem, né, de forma clara, assim, do que ocasionou essa restrição e das medidas que têm sido colocadas e que vão ser colocadas em prática para mitigar esse problema. Então, assim, eu queria aproveitar aqui a sala de crise para solicitar, então, que a CTG encaminhe para a gente uma nota, né, explicando, né, de forma clara e simples a origem dessa restrição, né, de defluência mínima que foi colocada nesse último mês, e as medidas que foram colocadas em prática e essas que vão ser testadas já na segunda e terça-feira, tá? Então, peço aqui a gentileza, se vocês puderem encaminhar para o e-mail da Ana essa nota, a gente replica para todos e o comitê coloca essa explicação para os seus representantes. Ok, a gente vai fazer a nota técnica, né? Só vou pedir, né, para a gente tentar enviar essa nota aí após a conclusão, que seria na terça-feira, aí a gente já tem um parecer, né? Tudo certinho. Na quarta-feira, aliás. Né? Aí a gente já elabora e envia na quarta-feira essa nota técnica, tudo bem? Tá, ok, então a gente fica aguardando a quarta-feira e na quarta-feira a gente reencaminha essa nota da CTG para todas as pessoas que estão cadastradas aqui no mailing da sala de crise do Paranapanema. Alguém tem mais algum questionamento ou a gente pode dar a sequência e colocar a apresentação do ONS? Só mais uma questão com relação a esses riscos, né, que ocorrem com relação a essas variações dos níveis dos reservatórios. A gente no comitê, nós temos o interesse de saber se as geradoras têm um mapeamento desses riscos. Se a CTG, né, e a Cruzeiro que opera Mauá, se eles têm um mapeamento desses riscos de variação dos reservatórios para questões ambientais, para questões de outros usuários, principalmente abastecimento, piscicultura, turismo, transporte, né, porque tem as travessias de balsa. Se vocês têm um mapeamento desses riscos, se tem algum desses riscos previstos nas licenças, né, nas concessões que vocês têm, a gente tinha a intenção a gente gostaria de saber se existe algum mapeamento desses riscos em algum lugar, por essas variações aí de níveis de reservatório, de mudança de fluxo ajustante dos reservatórios, né? Será que existe isso? CTG, você pode responder? Com relação à parte da licença ambiental, o pessoal aqui da equipe do meio ambiente pode até responder melhor, né? Todas as licenças de operação que a gente tem é com relação ao
alteração do nível do reservatório é de 0 a 100% do volume útil. Tá ok? Então é permitido, digamos assim, dentro da licença de operação, você variar esse nível de reservatório sem nenhum problema, digamos assim, né, com relação à parte ambiental e com relação ao outro tipo de população, abastecimento, esse tipo de situações aí que o senhor citou, tá? Então, dentro da licença de operação, né, é permitido essa variabilidade de 0 a 100%. Inclusive, a gente não tem nem cadastrado junto ao ANS, né, nenhum tipo de restrição quanto ao volume útil, tá ok? Com relação à vazão de defluente das usinas, a gente tem os valores de Q710, declarados também ao ANS, seriam vazões mínimas ambientais, e com relação à parte de aprisionamento de peixes, é do nosso conhecimento, tá certo? Que existe a jusante de Salto Grande, apenas a jusante de Salto Grande e Capivara. Esse é do nosso conhecimento, né? Toda vez que a gente vai fazer a manobra de vertedouro lá, principalmente na parte de fechamento, a equipe de meio ambiente aí, ele acompanha essas manobras aí, porque já tem histórico de aprisionamento de peixes, tá ok? E sempre, né, independente se é época de piracema ou não, tem essa parte de aprisionamento de peixe, então é necessário que a equipe de meio ambiente vá, o pessoal, a equipe dele lá, pronto para poder chegar e fazer o salvamento se é necessário. Nas demais usinas, né, com relação à parte das usantes, a gente não tem mais nenhum histórico de aprisionamento de peixe, apenas em Salto Grande e Capivara. Só mais uma questão só. Vocês conseguem defluir depois de atingido a cota zero do volume útil? Não. O que acontece quando atinge a cota zero do volume útil? Olha, a gente não tem histórico aqui na Paranapanema do nível de ter atingido 0% do volume útil. A operação dela, né? O que acontece com relação às unidades geradoras? No caso que a gente tem aqui, aí seja a parte de engenharia, que você chegar a 0% do volume útil, a usina opera normalmente a fio d'água, ou seja, nesse reservatório de Jurumirim, Chavantes e Capivara, né, que é o observatório de acumulação. Chegando nessas condições aí, a água que chega vai ter a água que sai através de vazão turbinada, né, tá certo? Pelas unidades geradoras. E as máquinas, conforme os dados do fabricante, estão aptas para operar nessa condição. Okay? O Guilhão, ele costuma também fazer a apresentação, o ONS, né, costuma fazer a apresentação falando a respeito dos dados dos volumes úteis, né, quantos hectômetros cúbicos tem, e também com relação à parte do volume morto. Então, né, quando a gente pega a cola em relação à licença de operação, como o volume morto é uma grande quantidade de água, né, a gente entende também, né, que esse volume morto não é água, digamos assim, no sentido pejorativo que dá, né, que seja volume morto, tá? A água é de qualidade excelente, tá certo? Esse volume morto, na realidade, ele não é capaz, abaixo desse volume aí, ele não é capaz, né, de você fazer o aproveitamento para geração de energia elétrica, devido a questões de engenharia, tá? As especificações técnicas das unidades geradoras. Esse que é o caso. Por isso que denomina, né, volume morto, tá? Volume morto para fins de geração de energia elétrica. E dentro do volume útil, né, seria para geração de energia elétrica, tá ok? Maurílio, eu acho que o que o comitê está querendo perguntar é se essas usinas têm extravasador de fundo, né? Extravasador de fundo, a gente tem apenas em Jurumirim. Agora, nas demais usinas, né, o volume útil, 0% do volume útil, ele é acima da cota da soleira do vertedouro.
Quer dizer, a cota do solene do vertedouro, desculpe, a cota solene do vertedouro, ele é abaixo da cota de 0% do volume útil. Então, por exemplo, para fins de geração de energia elétrica, você não teria água para fazer uma turbinada, no entanto, você consegue abrir o vertedouro, né, e manter o fluxo de água para justante. Ok? Ok. Antes de a gente dar a sequência, eu queria perguntar para o comitê se as questões que eu pedi para constarem na nota que do CTG atendem o pleito de vocês. Na verdade, atenderam sim. A gente só gostaria de conversar mais a miúde sobre essa questão dos riscos, né, das variações, porque apesar de vocês, da CTG e das operadoras, terem todas as licenças ambientais, ocorrem questões de gestão de recursos hídricos com essas variações que a gente gostaria de conversar melhor, né, dentro do próprio comitê, com a ANA, com a ANS e com as operadoras, porque apesar de haver toda essa possibilidade de vocês defluírem até o fim do volume útil, isso causa problemas com os usuários, né, que já estão instituídos. Então, a gente gostaria de conversar mais sobre essas questões dos riscos envolvidos nessas variações, né? As coisas a quem afeta, né? Fazer um mapeamento de quem são os afetados com essas variações, né? Então, nós gostaríamos de conversar sobre isso. Mas até aqui está tudo bem, a gente agradece aí as respostas da CTG. O Comitê de Pontal tem algumas colocações referente se existe um plano de contingência. E o professor César também tem algumas questões ainda. Com licença. Em relação ao que já foi exposto, né, já apresentado também pelo Emílio, né, acho que era muito importante ter uma possibilidade de uma análise mais detalhada em uma das câmaras, ou as câmaras do comitê do Paranapanema, né, de ver essa gestão dos reservatórios, né? E como isso está impactando outros usuários, né? E como devemos estar mais preparados, né? Talvez com um plano de ação, pode ser um plano de contingência ou algum outro nome e modelo que possa ser trabalhado, no sentido da gestão desses reservatórios, na perspectiva da gestão compartilhada dessas águas, né? Então, seria um ponto para a gente se aprofundar, para evitar, né, situações como essas, né, e durante os problemas, a gente está se mobilizando para pensar, buscar soluções, mas ter já um plano mais detalhado, prevendo, né, os vários riscos, as várias situações que possam ocorrer e as responsabilidades, né, de atuação de cada um. Talvez já exista, né? Existindo, se vocês podem apresentar ao comitê, e não existindo, se pode ser elaborado esse planejamento ligado aos reservatórios de forma a estarmos numa atuação mais efetiva. E junto com isso, o acesso, né, a essas licenças operacionais das usinas, as restrições que elas têm, as condições, para que seja ponto também de uma análise aí no âmbito das câmaras do comitê, câmaras técnicas. Então, essa seria a sugestão, o pedido, e, sendo possível, aí, via comitê da diretoria, né, poderia tomar providências para a reunião das câmaras e analisar essas situações. Além da sala de crise, a gente ter uma preparação mais detalhada interna no comitê para uma atuação conjunta. Ok. Enfim, eu pediria, se é possível, então, depois a CTG reunir todo esse material de licenciamento ambiental, licença de operação, encaminhar para as licenças para a gente também, por favor. Que aí a gente replica essa documentação para todos do grupo. Ok, nós vamos encaminhar junto com a nota técnica a LO das nossas usinas, ok? Isso na quarta-feira. Ok, então vamos dar
andamento e colocar a apresentação do INS das condições de operação e o prognóstico da evolução dos reservatórios para os próximos meses. Perfeito. Davi, na verdade, para quem tem que criar esse... Ok, Antônio, obrigado. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à apresentação da Bacia do Paranapanema para a sala de crise de hoje. Então, próximo tópico seria a topologia das usinas hidrelétricas da Bacia do Paranapanema. Próxima. Lembrando, só, quer dizer, vou apresentar bem rápido, porque só lembrando a capacidade de armazenamento de volume útil dos reservatórios, onde Chavantes e Jurumirim constituem metade do volume útil dos reservatórios dessa bacia, e Capivara e Mauá constituem praticamente a outra metade. Então, somando no total, você tem 6.000 hectômetros cúbicos, pouco mais de 6.000 hectômetros cúbicos entre Chavantes e Jurumirim, e um pouco mais de 6.000 também entre Mauá e Capivara, fazendo um total de 12.598 hectômetros cúbicos, isso de volume útil, ou seja, é o volume que é armazenado entre o nível mínimo e o nível máximo. Abaixo do nível mínimo desses reservatórios, ainda existem 15.884 hectômetros cúbicos, que são chamados de volume morto. Ele é chamado de volume morto porque não é utilizado, conforme o Maurício falou ali, não é utilizado para a geração de energia. É uma água que está nos reservatórios, está disponibilizado ali para outros usos, mas não para o uso de geração de energia elétrica. Então, se somar esse volume morto ao volume máximo de armazenamento, dá um total de 28.482 hectômetros cúbicos. Próximo slide. Aí seria a mesma figura, só que retratando os armazenamentos atuais. Então, atualmente estamos com armazenamento de 30% de Jurumirim, 15% em Chavantes, 39% em Capivara e 45% em Mauá, dando o armazenamento atual, no fechamento do dia de ontem, de 3.933 hectômetros cúbicos, com 31% de armazenamento, que somado aos 15.800 lá de volume morto, daria um total armazenado nos reservatórios de 19.817 hectômetros cúbicos. Então, essa é a água disponível aí para os usos. Próximo. Slide número 5 seria a apresentação das energias naturais afluentes. Aí a gente apresenta até o fechamento, como a gente está no iníciozinho de janeiro, não tem sentido colocar janeiro aí. Então, a gente apresenta até o fechamento de dezembro. Então, a gente observa que, excetuando junho, todos os meses do ano passado, de 2019, desde, inclusive, novembro de 2018, nós estamos com valores abaixo dos 100% da média, ou seja, abaixo da média. Onde, assim, a bacia mostrou uma certa recuperação a partir de outubro, né, quando passou de 32% para 59% de armazenamento de energia natural afluente em novembro e 87% de energia natural afluente em dezembro, ou seja, deu uma recuperada com a ocorrência de alguns episódios aí de precipitação. Próximo slide. Seriam as energias armazenadas, seria aquele armazenamento percentual, né? Então, a gente observa aí que chegamos a um armazenamento máximo aí no mês de julho de 55%. Depois a bacia perdeu um estoque por necessidades aí basicamente energéticas, né? O consumo fez com que o armazenamento se situasse no final do mês de outubro em 19% de armazenamento, e aí com a adoção dessas medidas que estão sendo tomadas aí, voltou a recuperar um pouco o armazenamento, fechou dezembro com 29% praticamente. Próximo slide. Seria a operação agora das usinas hidrelétricas em 2019 e iníciozinho de 2020 já, né? Próximo slide. Jurumirim. Temos aí que no ano passado chegamos a um máximo de armazenamento de Jurumirim de 44,39, depois caiu com o uso energético aí para 16,01,
E agora, com a ocorrência aí de episódios de precipitação e elevação nas vazões, voltou a recuperar e o armazenamento de Jurumirim situa-se praticamente na casa dos 30%. A defluência está lá fixada naqueles 60 metros cúbicos por segundo, né, nos últimos instantes aí, e a afluência está bem mais alta. Então, com isso, está conseguindo recuperar o armazenamento. Próximo slide. Chavante chegou no ano passado a um armazenamento máximo de 47,82%, um armazenamento até superior a Jurumirim. Aí caiu para em torno de 20%, mais ou menos, o armazenamento. Começou um processo de recuperação e nos últimos dias aí caiu o armazenamento, né? Na verdade, a gente viu que nos últimos instantes de tempo, a Ana até chamou a atenção da gente, nos comunicou que observou que foi defluído mais do que o que a gente tinha acertado aqui na sala de crise, mas a gente foi verificar e, na verdade, Antônio, a gente chegou à conclusão de que não foi programado esse valor. Na verdade, foi um valor que foi vamos dizer, modificado pelo tempo real. E aí teve uma motivação provavelmente elétrica, a gente não investigou ainda qual é a motivação, mas teve uma motivação que foi no tempo real. Quer dizer, o que estava sendo programado era um valor de 385 metros cúbicos por segundo de defluência em Chavante, e acabou sendo um valor, às vezes, até mais alto, bem mais alto, e aí a gente investigou junto ao tempo real e viu que realmente o tempo real modificou esse valor para um valor superior, aí, em torno de uns 450, 430, 450 metros cúbicos por segundo. Então a gente viu que teve essa modificação, tá? Com isso, ao ter defluído um pouco mais de água, o estoque se situa hoje em 15,49% de armazenamento. Próximo slide, Capivara. Capivara, a gente chegou aí no meio do ano, em agosto, né, a 74,57% de armazenamento, com o uso energético aí até outubro caiu para 16,53%, e agora estava se mantendo uma defluência aí em torno de uns, agora estava 450, agora virou 550 em média, né, que é aqueles valores que foram mostrados antes pela CTG, aqueles valores que são entre 410 e 620, ou sei lá o que, na média dá 550 de defluência. Então é mais ou menos isso que está sendo praticado agora. Com isso, com essa prática dos 550, como vemos aí que a afluência em vermelho está superior a esse valor de 550, a gente está conseguindo então recuperar o armazenamento em Capivara e hoje se situa, no final do dia de ontem, em 38,70% de armazenamento. Próximo slide. Mauá. Mauá chegou aí em junho, quando a ENA foi superior a 100% da MLT, chegou a 146% da MLT, recuperou todo o seu armazenamento, chegou a 100%, e depois, com o uso energético aí, caiu o reservatório para 14,92% no iníciozinho de novembro, e aí, a partir daí, a gente conseguiu, com a chegada aí de alguns eventos de precipitação, conseguiu uma pequena recuperação, mas já chegou até a 50%, agora caiu um pouquinho, mas a gente vê que tem uma perspectiva boa. Como é um reservatório menor, ele está se recuperando, fechou ontem com 44,89%. Próximo slide. Aí seria agora a apresentação da simulação com cenário para esse período 2019-2020. Então, seria a simulação que começa no dia 3 de janeiro, que é o dia de hoje, né? Então, próximo slide seriam as premissas desse... Primeiro, antes de apresentar as premissas, tem esse slide lembrando as restrições operativas hidráulicas, né? Então, a usina de Salto Grande, né, que é Lucas Nogueira H6, tem um FSAR-H número 800 que dava conta antigamente de uma defluência de 440 em Salto Grande, e hoje ela foi retificada para 400 no dia de hoje. Então já está retificada para 400 e muito provavelmente vai ser reduzido na segunda-feira para 150, que é o valor aí que
a CTG informou anteriormente. Então, muito provavelmente vamos ter um outro FSAR-H dando conta dessa redução dessa defluência para 150. Então, significa que a gente vai poder também não precisar desestocar os reservatórios que estão ao montante, mais concretamente Chavante, que era quem estava atendendo a essa restrição em Salto Grande. E Capivara, por outro lado, declarou, através do FSA 811, 812, 813, uma defluência mínima que dá conta de uma média de 550 metros cúbicos segundo, média diária, né, de 550 metros cúbicos segundo. Isso é o que vinha sendo praticado agora. Até então, não houve vamos dizer, um novo FSAR-H sobre isso. Então, por enquanto, a gente vem usando esse valor de 550, pelo menos até o final do mês de fevereiro. Então, próximo slide número 14, seriam as premissas da simulação. Simulação até o final do mês de abril, e é feita com o uso do modelo SMAP, simulando a precipitação histórica média entre os anos 2006 e 2018. Nós estamos num processo já de preparação da chuva histórica para o ano 2019, e aí muito em breve, assim que a gente tiver isso de uma forma mais organizada, as nossas simulações vão incluir também o ano 2019. Foi um ano bastante desfavorável, pelo menos no começo, sob o ponto de vista hidrológico, né? Então, seria interessante que ele fosse incluído aqui nas simulações. Mas, por enquanto, nós estamos fazendo todas as simulações até o final de 2018. Então, foram selecionados 3 cenários. Um cenário otimista, que na verdade, a gente escolhe agora entre o 3 de janeiro e o 30 de abril. A gente está fazendo uma simulação para o período úmido a partir do dia de hoje. Então, seria, no histórico, quais são as vazões entre 3 de janeiro e 30 de abril. Aí, o melhor ano, o ano que mais teve vazão em Jurumirim, essa análise toda é feita em cima de Jurumirim. Eu não peguei a bacia como um todo. A gente faz a análise em cima do reservatório de Jurumirim, que é um reservatório que apareceu conflito e realmente é um reservatório que a gente precisa preservar por se situar na cabeceira da bacia. Então, o que acontece? O cenário otimista foi o ano 2010. O cenário médio seria a média dos 13 anos, entre 2006 e 2018. E o cenário conservador seria a simulação com o SMAP, né, depois da previsão feita com o SMAP, para o ano 2018, para a precipitação histórica do ano 2018. Então, o ano 2018 seria o ano menos favorável, o 2010 mais favorável, e o outro cenário seria o cenário médio. As diretrizes de defluência seria 60, e para Jurumirim, 60 metros cúbicos segundo, e aí, pelo menos, até o final de fevereiro. A partir de 1º de março, quando acabam algumas declarações de restrição que existem hoje, a gente poderia passar a 147 metros cúbicos segundo. Por quê? Porque se a gente mantivesse os 60 o tempo todo, muito provavelmente iria ter uma não equalização entre os reservatórios, ou seja, Jurumirim ficaria mais cheio e Chavante ficaria bem mais vazio. Então, para ter não prejudicar tanto o reservatório de Chavante, a gente resolveu adotar os 147 metros cúbicos segundo a partir de 1º de março, nas simulações, o que permitiria também a Votorantim poder gerar energia ali em Piraju também, né? Que hoje eles não geram, porque eles precisariam pelo menos de 90 metros cúbicos segundo direto, né? Ou 100 metros cúbicos segundo, se não me engano, direto. Então, por 147, eles poderiam gerar o tempo todo. Em Chavante, as defluências passariam a ser, a partir de segunda-feira, quer dizer, até segunda-feira foi usado 385, que é para garantir lá os 400, 440 em Salto Grande. Agora, a partir de segunda-feira, seria uma defluência aproximada de 110. Eles têm lá um FSAR-H que diz que a defluência mínima é 100, mas eles estão retificando e vão nos mandar indicando que seria 110. Então, praticaria esses 110 para garantir
os 150 metros cúbicos por segundo na UHS Alto Grande e poder, então, ter um valor menor de defluência e conseguir, então, guardar um pouco mais de estoque nos reservatórios. Para Mauá, como a gente viu que com a chegada da chuva mais intensa, o reservatório se recupera numa velocidade muito grande, a gente deixou as defluências livres e ele praticamente manteve o armazenamento. Não teve muita diferença. E para Capivara, mantivemos a defluência de 550 metros cúbicos por segundo, que foi declarada para mitigar essa questão das locas, né, do aprisionamento de peixe, e retornando, então, a partir do 1º de março, para 330. Então, a gente está fazendo toda essa operação até final de fevereiro, e aí, a partir de 1º de março, a gente volta a uma situação um pouco mais normal. A vazão mínima lá, defluente de Capivara, é de 276 ou 286, mas com 330 metros cúbicos por segundo, permite que a jusante dela, em Taquarussu, sejam sincronizadas 2 máquinas. Então, tem uma motivação energética também, que se você defluir 276, o mínimo, você não consegue sincronizar 2 máquinas, não consegue gerar e ter uma segurança maior no sistema. Próximo slide. Aí seria os resultados, né? Então, para o cenário otimista, no slide 15, seria exatamente o ano 2010 no modelo SMAP, a gente observa que lá para o final de março, Mauá chega a 100%, e ao final do horizonte, que seria final de abril, Jurumirim chega a 95,43% com essa política, praticamente bate no volume de espera ali. Chavante chega a 94,20% de armazenamento, também bem alto, né? E Capivara com quase 80% de armazenamento no final do período úmido. Tá. Próximo slide, que é o slide 16. Seria o cenário médio, que seria a média, então, das vazões produzidas com modelos MAP entre os anos 2006 a 2018. E aí nós teremos, para esse cenário, um armazenamento ao final do período úmido em Jurumirim de 68,71%, que é um armazenamento bastante favorável. Para Chavante, 49,04%. Para Mauá, 48,90%, praticamente mantém o armazenamento atual, ele praticamente anda de lado, né? Ele mantém o armazenamento. Como eu não dei nenhuma política, eu deixei a defluência livre, ele simplesmente mantém o armazenamento. E por último, em Capivara tem uma subida aí para 42,76%, ainda ganha um pouquinho de armazenamento ao final do período úmido. Isso seria com o cenário médio. Próximo slide. Aí seria o cenário conservador, né? No cenário conservador, a gente chegou ao final do horizonte em Jurumirim em 19,87%, em Chavante 13,90%, quase 14% de armazenamento. Se a gente defluísse mais de Chavantes para que Jurumirim ficasse acima dos 14%, nós teríamos um armazenamento em Jurumirim menor que 19%, ou seja, então é um trade-off, aí não tem jeito. Eu optei por deixar Jurumirim acima dos 20 sempre, e Chavantes com isso, no finalzinho ali, cai para abaixo de 20, a partir do dia 19 e 20 de abril, que aí também está muito longe, a incerteza é muito grande, a gente não sabe se isso vai ocorrer ou não. Em termos de armazenamento, Capivara ficaria com 44,92%, e aí observe que 44,92% é um valor um pouquinho maior que o valor do cenário médio. Mas por quê? Porque o cenário desfavorável, o cenário conservador, essa ótica é obtida a partir de Jurumirim. Então, o cenário do pior ano para Jurumirim pode não ser o pior ano para Capivara. Então, por isso que Capivara ficou um pouquinho só acima do cenário médio. 44,92%, quase 45%. E Mauá anda de lado aí também, mantendo o armazenamento, chegando a 48,90% ao final do horizonte. Próximo slide seria uma
um resumo dessas simulações, então. Então, no cenário otimista, teremos Jurumirim com 95, Chavante com 94, Capivara com 80 e Mauá com 100. No cenário médio, Jurumirim com 69%, quase 70%, Chavante com quase 50%, né, 49%, Capivara com 43% e Mauá com 49%. Ou seja, praticamente, assim, Mauá, Chavante e Jurumirim acima de 50% praticamente. E Capivara um pouco abaixo, com 43%. E no cenário conservador, que é o cenário onde teria menos vazão, né, ficaria Jurumirim com 20%, Chavante com 14%, Capivara com 45% e Mauá com 49%. Esses seriam os resultados finais de armazenamento. O último slide, que é o slide 19. Então, a gestão de recursos hídricos na bacia do Paranapanema deve considerar a interdependência de seus reservatórios. As políticas de montante se refletem nos reservatórios de jusante, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Considerando os cenários de afluências obtidos com modelos de MAP e a variabilidade desses cenários ao longo do período hidrológico úmido, há a perspectiva de recuperação dos armazenamentos dos principais reservatórios do Rio Paranapanema, e isso somente não se verifica para Jurumirim e Chavante no pior cenário hidrológico. Ou seja, se eu tiver o pior ano hidrológico dos últimos 13, aí só em Jurumirim e Chavante que eu não conseguiria recuperar armazenamento. E, por último, considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema, na atual conjuntura de atendimento energético do SIM, o ONS continuará monitorando as condições operativas da bacia e promoverá as modificações na política operativa, conforme surjam variáveis diferentes consideradas nessa análise, como são as questões ambientais, perda de linha e outras coisas que possam acontecer. Então, me coloco aqui à disposição, é tudo que eu tinha a apresentar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Guilhom. Eu abro agora para as pessoas que estão participando. Se tem alguma pergunta, algum questionamento, algum esclarecimento que gostaria de solicitar ao ONS. Só uma pergunta para os colegas da ONS, de uma forma resumida, como que se encontra o Grande, o Paranaíba? A gente tem essa preocupação, né? Nós estamos discutindo aqui o Paranapanema, mas com certeza a ONS enxerga o Brasil inteiro, então qual é a perspectiva de cenário aí para os próximos meses? Bom, boa tarde a todos, aqui é o Paulo Diniz do ONS falando. Como a nossa reunião foi semana passada, né, não houve nenhuma alteração significativa em relação ao cenário que a gente vislumbrava na semana passada para essa semana, né? A gente tem aí uma previsão, só estendendo, né, a previsão de chuva do CEMADEM, que deu um foco, né, na bacia do Paranapanema. A gente tem aí previsão de chuva pegando um pouco mais o norte aqui da região sudeste, né, pegando as bacias do São Francisco, Tocantins, Paranaíba, né, um pedacinho do Doce e um pedacinho do Paraíba do Sul. Até então, com a chuva verificada até o momento e a ausência que a gente teve agora ao longo da semana, que a gente comentou semana passada, né, que essa semana agora a gente não ia ter muita chuva significativa nas principais cabeceiras do Sudeste, né? Então a gente não teve ainda nenhuma alteração significativa nos armazenamentos, né? O Grande Paranaíba, a gente está com condições de vazão abaixo da média. Alguns poucos reservatórios, né, do Sudeste, a gente inverteu a tendência de uso, a gente viu usando os reservatórios, estabilizou, e um ou outro a gente agora começa uma pequena tendência de recuperação. As vazões das bacias do Norte, principalmente Madeira e Xingu, eles estão começando agora o processo de aumento gradativo, lembrando que essas bacias são bacias de um porte muito grande, né? Então não há uma resposta muito veloz, elas são cheias de extensões de vazão bem gradativas, isso vem sendo observado, né? E a perspectiva que a gente tem é de, ao longo agora de janeiro, aumentar cada vez mais a importação de energia dessas regiões, dessas bacias, principalmente do Madeira, do Xingu, para cá, para o Sudeste. Isso certamente vai auxiliar e muito na economia dos reservatórios das principais cabeceiras, né? Grande, Paranaíba, São Francisco e Tocantins. Mas a gente ainda continua
uma condição de armazenamento bastante desfavorável. A gente pode até afirmar que dentro dessa condição do Sudeste como um todo, a bacia que tem na sua cabeceira a melhor condição de armazenamento, algo próximo de 20%, é exatamente a bacia do Rio Paranapanema. Só para vocês terem noção, assim, eu fiz algumas interações agora com o pessoal do energético, tive que passar uns níveis para ele, então olhei esses níveis verificados nos últimos dias, o que a gente vê no fechamento do dia de ontem, os níveis na bacia, nos principais reservatórios de acumulação, nas principais bacias do Sistema Interligado Nacional, estão em torno de 15% até 20 e poucos %. Ou seja, você não tem nenhuma bacia nessa situação de 31%, você quer. A maioria das bacias está com uma situação bastante desfavorável de armazenamento. Entendeu? Então, não tem, quer dizer, pode ser que agora, no mês de janeiro, com esse alento aí que o CEMADEM mostrou para a gente, né, de uma ocorrência aí de precipitação no Sudeste, apesar de não cair na Bacia do Grande, mas pega um pouco Paranaíba, pega São Francisco, Tocantins e tal, pode ser que a gente tenha, assim, uma recuperação de alguma forma nessas outras bacias, e aí acaba tirando um pouco o foco energético, que já não tem, né? No Paranapanema a gente já não está mais com foco energético, a gente está com foco meramente de uso múltiplo, tá bom? Só lembrando o comitê que essas informações dos outros reservatórios elas podem ser obtidas no site da ANA, né, no sistema de acompanhamento de reservatórios. Lá tem informação assim, da evolução do armazenamento de todos esses reservatórios do setor elétrico. Mais alguém com algum questionamento? Algum esclarecimento que gostaria de pedir para o INS? Ok, pessoal. Então, vamos entrar na última fase da reunião, que é de caminhamentos, né? E ficou acordado aqui que a CTG vai encaminhar até a próxima quarta-feira, dia 8 de janeiro, nota explicativa, né? Explicando aí a origem dessa restrição que foi colocada para as usinas hidrelétricas, né? As medidas que foram colocadas em prática e as que estão sendo discutidas para serem testadas na segunda-feira. Junto com essa nota técnica, a CTG vai encaminhar cópia das licenças de operações das usinas que estão sob sua concessão. A princípio, eu queria sugerir para a gente manter a reunião que estava agendada para o dia 10 de janeiro, próxima sexta-feira, só que voltando para o nosso horário padrão das 10 horas da manhã. Alguém vê alguma objeção a gente fazer esse agendamento, voltar a fazer as reuniões pelo período da manhã? Antônio, não teria problema nenhum para a gente 10 horas da manhã, desde que também as nossas simulações sejam do dia anterior, tá? Porque a informação do dia não vai dar tempo de ficar pronta. As atribuições aqui, a gente ganhou uma série de atribuições aqui na nossa área, e não temos a menor condição de fazer uma simulação nova com o início no dia 10, né? Tá bom? Ok, eu não vejo problema de um dia na simulação, tá? Alguém tem alguma objeção para a gente fazer esse agendamento às 10 horas da próxima sexta-feira, 10 de janeiro? Ok, então, pessoal, passar para o doutor Joaquim para ele fazer o fechamento da nossa reunião, da sala de crise de hoje. Bom, como nós vimos, nós estamos saindo de uma situação que, de alguma maneira, não foi prevista nas primeiras reuniões de dezembro, né? Que teve acontecimentos que levaram a defluência a mais do que nós tínhamos programado e que tínhamos esperado, né? Que era operar o reservatório nos níveis mínimos. Entretanto, também ninguém se conformava em esperar até fevereiro numa situação de defluência com o reservatório chegando a níveis abaixo de 10%. Né? Então, acho que a CTG está fazendo esse esforço de tentar normatizar a situação o mais rápido possível. Isso aí é importante que ela faça e entenda que um problema não pode levar a outros problemas, né? Que seriam o rebaixamento e a falta de segurança hídrica que poderia ocasionar se essa medida se estendesse por muito tempo.
Agora, eu queria só destacar 2 pontos. O primeiro, que é essa parte muito conjuntural, de curto prazo, e uma segunda parte que o César já falou, que tem que ser analisada, que são condições adicionais de operação de reservatórios, né? Mas nós não podemos misturar os 2 temas, eles vão ter que ser tratados em momentos separados, por público separado, tá? Mas a ANA se compromete também a participar de eventos para a discussão da questão de condições adicionais para a melhoria e harmonização dos usos múltiplos na bacia do Paranapanema, né? Então, acho que são 2 momentos. Vamos nos concentrar na crise, que é o nosso foco atual, mas não perder de vista que temos que fazer esses debates, estudos e alternativas para melhores condições de operação do reservatório, mas em ambiente separado, em locais separados, tá certo? Então, eu queria agradecer a todos. Eu sei o esforço que é fazer essas reuniões com a frequência que nós estamos fazendo, mas todos nós temos que entender que estamos num momento de crise, e na crise os esforços têm que ser redobrados. Muito obrigado por todos, e eu dou por encerrada essa reunião.